coloquei. Eu também. Tem lá no Google Class. Vamos procurar aqui. Ela. Qualquer coisa, procura aí no Google Class. Ô, turma, ó, dei uma olhada no Google Class, alguns de vocês ainda não entraram. Tem alguém aqui da sala que ainda não entrou no nosso novo Google Classroom? Novo assim, né? Já faz umas 2 semanas que a gente está usando ele. Oi. Meu Google Classroom bugou, então eu não estou conseguindo entrar nele. Então, eu vou mandar de novo aí para vocês o código. Peraí que eu vou entrar também lá para poder pegar o código, tá? E aí, já adicionem agora, porque eu estou colocando o material que a gente vai usar nas aulas já lá no Google Classroom, que assim você consegue ter na aula o material aí do seu ladinho, tá? Peraí que eu estou abrindo para poder pegar o código para vocês. Bom dia, Bom Quem dia. entrou agora? Bom dia, professor. Ah, bom dia aí. Peraí que eu estou pegando lá para vocês o código. Tem alguns detalhezinhos para falar também, peraí. Tá abrindo aqui, turma. Mandei errado. O que é isso aí? Ó, lá no Classroom tem 32 alunos só. Então, tem aluno que ainda não entrou. Eu vou passar de novo o código para quem não entrou entrar lá, tá? Tá. Peraí, deixa eu permitir o Gustavo entrar também. Turma, um outro detalhe diferente do plural, Classroom, Bom dia, Murilo. Bom dia, Gustavo. não aparece o nome de vocês para mim, tá? Então, o plural aparece, né? Quem entregou a atividade, qual é o aluno e qual é a série. No Classroom, não. Então, se você tem um e-mail assim, Porquinho Palmeirense, quem entregou a atividade para mim foi o Porquinho Palmeirense. Eu não tenho a mínima ideia quem seja o Porquinho Palmeirense, né? Então, não se esqueçam de toda atividade que vocês entregarem no Classroom, colocar o nome, por favor, porque senão eu tenho que ficar procurando quem é aquele aluno, tá? Combinado, turma? Combinado. Então, beleza. Quem não colocou o nome e o número aí na chamada, então, pode pôr, por favor, para a gente poder começar a aula. A gente já está com 27 alunos, ó, e lá no Classroom só tem 24, então tá faltando alguém aí, hein? Quem não adicionou o novo Classroom, entra lá, porque a gente está usando o material que eu estou postando para vocês lá. Então, lá no Classroom eu coloquei para vocês o material de verdade ou ilusão, que é o material que a gente vai usar nessas nossas próximas aulas aí. E logo na primeira parte tem um textinho que a gente leu na aula passada. Estou começando a compartilhar aí com vocês. Apareceu? Vai começar a aparecer aí, ó. Pronto, agora apareceu. Então, é esse texto aí que a gente estava lendo na aula passada e que a gente vai continuar lendo na aula de hoje para poder fazer a discussão aí sobre a filosofia de Platão e de Sócrates. Pode falar. Prof, tem um problema se eu não Não, não tem. Mas é legal você, aí no seu navegador, deixa aberto tanto a nossa aula, como também o material para você poder acompanhar. Ou acompanha no que eu estou compartilhando com vocês mesmo. Tudo bem? Tá bom. Então, o texto que a gente leu foi esse primeiro texto, que falava de uma exposição, né, de uma japonesa, que ela montou com blocos, e aí, conforme a iluminação batia nesses blocos, criava determinado desenho na parede, tá? Igual aquelas sombras da caverna do mito do Platão que eu falei para vocês, que a gente vai voltar para ele já já, tudo bem? E aí, tinham 3 perguntinhas aqui. Primeira delas, que era para ter feito, né? Qual é a relação entre o título do texto e a imagem? O título do texto é A Vida Não É Só Isso Que Se Vê. E a imagem diz respeito àquela exposição que ela fez com os bloquinhos e a iluminação batendo e criando imagens de sombras, tá? Como que vocês relacionam, então, aí, o título, A Vida Não É Só Isso Que Se Vê, com a imagem? O que vocês colocam? Relaciona que, assim, às vezes a imagem pode parecer alguma coisa, mas ela tem outro sentido. Sim, sim. Então, às vezes, a imagem pode aparecer alguma coisa que tem outro sentido. Se você for clicar... Quem que falou? Desculpa, a primeira? Eu. Tá, pode falar, Nicola. Tá certo. Pode falar, Nicola. Tá bom. Não, é que, assim, tipo,
a obra da japonesa, ela projeta uma sombra. E, tipo, todo mundo pensa que é isso, tipo, a obra, sim, é, tipo, focada nisso, para projetar uma sombra. Só que isso é uma ilusão, porque a obra, tipo, é que é meio difícil de explicar, mas Porque a obra, ela dá a impressão, é, dá a ilusão de uma mulher, mas quando vai ver são cubos. Ok, muito bom. Pessoal, dá para aplicar essa ideia para Carol, o Murilo foi muito bem agora na hora de explicar, e que o Nicolas falaram, dá para a gente aplicar isso na nossa vida? A gente toma coisas como verdades e, na verdade, é só uma ilusão? Dá, Murilo? E como que você aplicaria? Qual que é a relação que você consegue fazer aí, só para a gente poder entender? Eu acho que, tipo, um negócio que pode acontecer bastante é quando a gente tá caminhando, não sei, em algum momento vem uma imagem que não vai ser ilusão, mas vai ser com esse negócio de sombras e pode ser ilusão, dependendo de como acontecer. Mas já aconteceu comigo só uma imagem mesmo, que a gente tá caminhando um dia normal no sol, daí a gente vê a sombra de uma ave no chão. Daí a gente diretamente pensa o quê? Pensa no bicho, que a gente tá vendo a sombra. Só que poderia ser qualquer outra coisa. Exato. E palavras também, né? Às vezes alguém conta alguma coisa pra gente, a gente acha que é verdade, mas não é. É mentira, né? Então, assim, não é só com imagens, mas tudo aquilo que a gente aprende através dos sentidos, tá? Gabi, eu ainda não coloquei o sumário, a gente está corrigindo as questões da aula passada. Eu já ponho o sumário aí para vocês, tá bom? Vamos só terminar a correção primeiro. Então, a outra questão era a seguinte, deixa eu abaixar aqui a tela. O que você entende por realidade invisível? O que é uma realidade invisível, turma? O que é uma realidade? Existe? Posso tentar falar? Claro. Uma outra dimensão que não existe, algo imaginário? Que não existe? Então ela não é real. Sim. Realidade invisível. Se é Eu uma acho realidade, ela existe. eu acho que, tipo, é uma realidade. Eu coloquei que é uma realidade, algo que existe, algo que existe, tá? Só que esse algo não dá pra ver, não dá pra tocar, não dá pra saber. Boa. Por exemplo, o Murilo tem uma essência, não tem? De quem ele é de verdade. O Uhum. Murilo não é só a aparência, ele não é só esse menino bonitinho que a gente vê, né? Além da aparência do Murilo, que é o que a gente conhece pelo olhar, tem a interioridade do Murilo, quem ele é de verdade. É uma realidade, mas a gente não vê, né? A gente só consegue conhecer o verdadeiro Murilo conforme ele vai fazendo as ações dele, conforme ele vai falando, através das atitudes, se ele é um bom amigo ou não. Então, o Murilo tem uma realidade, que é a essência do Murilo, só que ela não é visível assim, a princípio, não é pelo fato de eu olhar para o Murilo já saber que tipo de menino que ele é, né? Eu vou ter que conhecer ele para poder compreender quem é o Murilo e conhecer a essência do Murilo. Roberta, é uma realidade que a gente não vê. Sim, uma realidade invisível, ela existe, ela tá lá, é uma realidade, só que a gente não consegue ver. Para a gente poder conhecer, a gente precisa de ter um contato maior, a gente precisa de buscar esse conhecimento no nosso dia a dia, né? Por exemplo, Deus seria uma realidade invisível, né? A gente não vê Deus andando aqui, assim, na minha frente. Ele é invisível, mas ele é real para alguns que tem a questão da fé, né? Também, para alguns ele é real, tá? É uma realidade invisível. Assim, é uma realidade que a gente não vê, a gente vai percebendo através de ações. Sim.
Ô, professora, Isso não se aplica só a pessoas, tá? Por exemplo, a palavra amor. Já ouviu um amor andando por aí, sentando na sua mesa do lado jantar? Não, né? Então, é real, mas ele é invisível, porque o amor se encontra nas relações entre as pessoas. O amor em relação à família, em relação ao amigo, em relação a você mesmo, né? Então, é uma realidade invisível também, tá? ô, professora, a Isabela Carbonari não tá conseguindo entrar. Ela pediu pra você liberar ela. Não aparece aqui pra mim, Carol, ou Clara. Fala pra ela sair do link e tentar de novo que eu libero. Tá bom. Ela não tá aparecendo aqui pra mim, não, senão eu teria liberado já, tá? Eu acho que eu sei por quê, Pro. Por quê? É porque no Classroom, pelo menos é por onde eu entrei, tem 2 links. Um é o certo e um é o errado. O certo é o que termina com WPR. Daí antes, no dia 8 de maio, você tinha publicado também. Só que daí esse link aqui, eu acho que não é mais esse. É o que a gente usou um dia. Ó, eu tô Daí, colocando lá no início do mural, então, do Classroom, o nosso link. Fala pra ela ir no primeiro link. Aquele do dia 8 de maio foi o do bate-papo, né? Eu vou até tirar ele de lá, então, pra vocês não confundirem mais. Ô, Roberta, esse link aqui, ó. Você falou, ó. Põe o link de novo. KGOWFF. É o que eu coloquei lá no comecinho, então, agora. Eu Aqui, excluí, ó. eu excluí o link do dia 8 de maio. Fala pra ela que é um link que acaba com WPR. Bom? Não, isso tá errado, porque tá tendo WFF. não, o WPR é o certo. É o A gente tá no WPR. É, eu coloquei lá em cima do mural do Google Classroom agora. Ah, o Murilo também colocou. Obrigada, Murilo. É o mesmo. Então, turma, a terceira questão aí, enquanto ela tenta entrar, tá? Você concorda com a ideia de que a vida não é só aquilo que vemos? Sim. Sim. Concordo. Tá? Por quê, É cara? uma parte da realidade invisível. Boa. Tem a ver com a segunda questão, tá? Turma, mais alguém? Só o Murilo, a Carol, a Clara que estão participando. Cadê os outros? Cadê o Gabriel? Gabriel, o que você colocou? Eu posso falar? Claro. Fala aí, Lucas. Assim, é por causa que, assim, Eu entrei agora no Google Classroom. Tá. a nossa vida não é só o que a gente vê, é o que a gente pensa, o que a gente Aquilo que a gente pensa, a gente não vê, né? imagina. Né? Assim, não tá na realidade visível, tá na nossa realidade mental, né? Imaginária. Sim. Boa. Então, tudo bem. Então, vamos começar agora colocando o sumário aí da aula de hoje. Roberta. Eu concordo que tem a ver com nossos sentimentos e nossas ações. Sim. Certíssima. Tá? Então, a gente corrigiu as questões da aula passada. E aí, agora, o sumário da aula de hoje, do dia 20 de maio aí, é a investigação da verdadeira realidade. Prof, você pode voltar lá, por favor, porque eu não lembro qual é a B. Qual é o... 3, não B. A questão B. Não, é 2. Aí, Ó, esse material já tá lá no Classroom, desde a aula passada para vocês. Eu vou pôr de novo. É mais fácil. Eu vou pôr de novo lá também, então, para quem ainda não pegou, tá? Pronto aí, turma? Podemos continuar? Você vai corrigir a investigação da verdade e realidade agora? Não, agora a gente vai começar essa aula. A gente vai ler o texto juntos e fazer a discussão. Na aula de hoje não tem atividade, tá? Então vai ser importante a participação de vocês aí, tudo bem? Tá. Pra vocês falarem mesmo, comentarem, senão ficar 40 minutos aqui falando sozinha é muito chato. Eu preciso que vocês participem. Eu tipo por aqui, ó. O que eu penso, Mário? No chat? No sumário. Eu escrevi o sumário para A vocês. investigação da verdadeira realidade. Deixa que eu põe no chat. Você põe? Obrigada. Colocaram o sumário aí, turma?
Sim. Pronto aí? Podemos? Aí a gente vai fazer só a discussão de texto e comentário. Na aula de hoje não tem atividade. Nem pra casa? Por enquanto, não. Acho que não. Aê. Se vocês participarem bastante da discussão, não. A gente faz só discussão oral mesmo, tá? Ok. Então, vamos lá. A cada um minuto eu vou fazer uma observação. Ótimo, adoro a observação de vocês. Vamos lá, turminha. Então, a investigação da verdadeira realidade. Esse é o nosso sumário da aula de hoje, do dia 20 de maio, tá? E ele vai falar um pouquinho sobre isso que a gente está falando, sobre verdade, ilusão, realidade. Então, vamos lá. Imagine que você e todos os seus colegas de classe estejam em um veleiro. Nossa, vai ser uma delícia, hein, turma? Distantes da costa, aproveitando a viagem de férias. Alguns estão tomando sol, outros pescando. Alguns jogando cartas, outros jogos eletrônicos. Outros apenas conversam. O vento bate nas velas e faz todo o serviço, e assim o barco segue tranquilo a sua trajetória. Sonho, hein? Desejo isso agora. De repente, por azar, essa parte já não desejo. De repente, por azar, o vento deixa de soprar e o barco fica à deriva. O que é um barco à deriva? É largado, tipo. Sem piloto. Boa, pô. Quando a gente não consegue controlar mais o barco. Isso, fica à deriva ali solto, né? Como ele não tem motor, é um barco à vela, né? É preciso esperar o vento voltar. Mas, para piorar a situação, vocês recebem uma terrível mensagem pelo computador. Há uma tempestade se aproximando de onde vocês estão. Sem a ajuda natural do vento e sem motor, só há uma saída: remar. Todo mundo remando, né, galera? Então, vamos lá. Não há tempo a perder. Todos se transformam em remadores habilidosos e se esforçam para levar o barco até a costa. Todos remam no mesmo ritmo para que o barco avance. Vocês sabem, né, que barco a remo, se todo mundo não estiver no mesmo ritmo, o barco não sai do lugar, tá? Então tem que estar todo... Sim, é igual o stand-up. Sim, igual Caiaque. Exatamente, o caiaque também. Se você não estiver, né, no mesmo ritmo que o pessoa de trás, não rola. Então, todo mundo tem que estar ali no mesmo ritmo para que o barco avance. Quando chegam a um porto seguro, estão exaustos, mas contentes porque se salvaram. Ufa! O que é um porto seguro? É onde ficam os barcos, tipo, onde saem barcos pro mar e aonde Na volta. marina. Onde os barcos dormem. O porto seguro, tem até na Bahia, tem um lugar chamado Porto Seguro. Porto Seguro é quando a costa abraça ao mar, né, com montanhas. Então, naquela região não tem ventos, se forma um porto natural, tá? Porque fica aquele mar paradinho, tranquilo, e os barcos conseguem parar ali de maneira mais tranquila. Então, o Porto Seguro é isso, é quando a natureza mesmo abraça o mar com montanhas, e aí forma como se fosse um marzão ali calminho, tá? E os barcos antigamente usavam esses trechos da costa para poder parar, né? Hoje a gente tem as marinas, a gente tem os portos também, mas um porto seguro teria esse sentido de voltado para a questão da natureza mesmo. Então, vocês encontraram um porto seguro e param ali tranquilos, né? Marinheiros antigos chamariam essa situação de segunda navegação, quando a primeira navegação falha, quando o vento sopra fraco e não é capaz de impulsionar a embarcação, os marinheiros iniciam a segunda navegação, isto é, começam a remar. O filósofo Platão, que a gente já viu, que é o do mito da caverna, que a gente vai retomar já já, empregou esse termo, usado pelos marinheiros antigos, para se referir quanto à investigação dos pré-socráticos como a dele próprio. Ele dizia que os filósofos naturalistas, o que são os filósofos naturalistas? São os primeiros filósofos que eles não acreditam mais nas explicações dos mitos e começam a dar explicações com os mitos. Lembra que lá no comecinho do ano, eu falei para vocês, na Grécia Antiga, tudo era explicado através dos mitos, não era? Se caiu raio, era culpa do deus do raio. Se o vento soprava muito forte, era culpa da deusa do vento. Então, tudo era explicado através dos mitos. Os primeiros filósofos, eles passam a dar explicações para esses fenômenos da natureza pelo uso da razão.
Então, por isso que eles ficam conhecidos como filósofos naturalistas. Tudo bem até aqui? Sim. Então tá, quem foram eles? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Leucipo, Demócrito e outros. A gente falou de alguns deles em aula, principalmente do Tales, tá? Eles tinham empreendido a primeira navegação, ou seja, eles foram os primeiros aí a pensarem com o uso da razão, né? A caminharem ali com o saber, o conhecimento do uso da razão e não mais dos mitos, tá? Então, eles foram os primeiros a navegarem por esse conhecimento novo da história da humanidade. Esses marujos, que são os primeiros filósofos, investigaram a natureza e elegeram uma matéria primordial como a origem de todas as coisas, que é o que eles buscavam. Qual é a origem do ser humano, dos animais e do mundo? Eles tentavam entender isso, tá? Mas, segundo Platão, segundo o filósofo, eles falharam, pois não deram uma explicação convincente sobre a realidade. Por isso, Platão realizou uma segunda navegação aí na história da filosofia. O Platão, ele vai tentar entender o que é a realidade. O que garante que a gente está tendo essa aula agora e que a gente não está num sonho? Vocês já confundiram sonho com realidade? Já. Né? Já. Então, é isso que o Platão vai tentar buscar entender. O que é a realidade? O que garante que eu estou vivendo a realidade agora, nesse exato momento, tá? Então, é isso que o Platão vai tentar entender nessa segunda navegação. Então, ele vai fazer um outro tipo de investigação filosófica para poder compreender o mundo. Vamos ver aí o que ele faz, tá? Para entender isso, pessoal, eu acho legal. Já assistiram Coraline? Já. Já? A Coraline, ela mistura muito ali a questão do sonho e da realidade, né? Uhum. Ela se sente tão sozinha, porque os pais não dão atenção, ela acabou de mudar, os pais estão trabalhando e tal. E aí ela se sente tão sozinha que ela vai tentar compreender, então, a realidade que cerca, e ela acaba criando, através da imaginação, determinadas situações que se confundem com a realidade. Então, a lição de casa de hoje é assistir Coraline, para quem não assistiu, tá? Pelo menos não gosto. Não, até quem não assistiu, né? Pode falar. Pode gostar também, né, Murilo? Não, mas é legal. É porque eu já vi, eu vi. É legal, mas é Eu meio também macabro. já vi. Pode falar É que eu saí. É verdade, eu sempre tenho medo desse filme, mas eu vou assistir. Eu tenho medo. Tá, tem alguém querendo falar aqui, peraí. Eu saí por causa que eu tomei vacina faz 2 dias. E tá muito inchado o meu braço, aí eu peguei gelo. Tudo bem, Estopa, sem problemas. Então, alguém quer comentar mais sobre realidade e ilusão aí ou não? Podemos continuar? Podemos continuar. Continuar. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui que deu sede de tanto que eu falo. Então, vamos lá. Continuando o texto para a gente poder discutir. A realidade, então, a gente vai começar a falar agora da realidade, além dessa realidade física, que diz respeito à segunda questão que a gente corrigiu agora, tá? Será que existe alguma coisa além dessa realidade que a gente está vendo agora? Mesa, computador, vocês, né? A gente já viu que sim, que tem a essência do Murilo, tem a essência da Carol, né? Que seria também considerada em algumas filosofias a nossa alma, né? Ela é real, mas a gente não vê. Então, a realidade além da realidade física. Para o Platão, que é esse filósofo que a gente está vendo agora, existe em nossa volta uma realidade visível ou sensível, que é essa realidade que a gente toca, que a gente vê, que a gente cheira, né, que a gente percebe pelos sentidos, né? Pode ser tocada, cheirada, vista, isto é, que pode ser percebida fisicamente pelos órgãos dos sentidos, né? Se você levantar a cabeça agora e olhar ao seu redor, tudo que você vê, tanto os objetos como os seres vivos, fazem parte dessa realidade sensível. Sua caneta, seu mouse, seu caderno, sua carteira escolar, não, porque a gente não está na escola, né? Era para ter usado esse material na escola. Então, o computador, o seu corpo, tudo isso faz parte dessa realidade visível. Tudo que você pode tocar faz parte da realidade, pois tem existência física e material. Mas, para o Platão, né, para o filósofo aí, além da realidade física, existiria uma outra realidade. Ela seria algo a mais, que os nossos sentidos não poderiam perceber.
não poderia ser tocada, tampouco visto ou escutado. Platão acreditava que essa outra realidade só poderia ser atingida ou compreendida por meio do pensamento, da razão ou, em uma outra palavra aí, por meio da inteligência, tá? Então, por exemplo, quando eu falei para vocês que o Murilinho, só terminar aqui rapidinho, que o Murilinho tem uma essência, e ele tem, né? Eu não conheço o verdadeiro Murilo só olhando para ele. Eu só vou conhecer a realidade do Murilo, essa essência dele, tentando compreender quem é o Murilo, usando a minha razão. Deu para perceber esse movimento que o Platão faz? Ok? Pode falar agora, turma. Quem quer falar aí? Um exemplo de uma realidade invisível é o céu. A gente não sabe como o céu, a gente não pode tocar nele e a gente nem vê ele, mas a gente sabe que ele existe. Exato. E a gente só consegue alcançar ele quando a gente leva a morte. Sim, no céu no sentido religioso, você está falando, né? Sim, exatamente, né? O mesmo Deus, que foi o exemplo, né? Ele não é uma realidade visível, mas para muitos que têm fé, é uma realidade que existe, só que a gente não pode tocar, a gente sente na nossa interioridade, mas a gente não sente com os nossos sentidos físicos, né? Mas é uma realidade para aqueles que têm fé, tá corretíssimo, tá? Tem alguma questão em relação a isso? Mas eu tô vendo que tem um monte de coisa aqui no chat, pessoal. Ah, mas é sobre o computador da Carol que bugou. Tá. Ok. Então, continuando aí o texto. Mais alguém quer comentar essa parte, pessoal? Não? Então, vamos finalizar o texto aí para a gente poder conversar sobre isso, tá? Então, para o Platão, além dessa realidade física, existe uma outra realidade. Ela seria algo a mais que nossos sentidos não podem perceber. Não pode ser tocada, tampouco vista ou escutada. Platão acreditava que essa outra realidade só poderia ser atingida, então, e compreendida por meio do pensamento, da razão ou por uma inteligência, né? Em outras palavras, existia para Platão uma realidade suprassensível. O que significa a palavra suprassensível? É aquela realidade que vai além, né, do mundo sensível, tá? Que estaria além dos sentidos. Essa realidade seria só inteligível, quer dizer, só poderia ser compreendida por meio da inteligência e não dos sentidos. Como é difícil imaginar uma realidade além da física, o Platão cria algumas histórias a fim de facilitar o seu entendimento. E aí, agora, a gente vai voltar lá para o mito da caverna, tá? Então, a história que ele cria para mostrar que existem as coisas além dessa realidade sensível que a gente vê, é o mito da caverna. Tá ficando mais claro agora o mito da caverna, turma? Lembra do mundo das sombras? Que seria o nosso mundo, que a gente só vê aparências, e aí para buscar a verdade das coisas a gente tem que sair da nossa caverna? Pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá fazendo sentido agora o mito da caverna que a gente leu lá 2 aulas atrás? Sim, porque o mito da caverna, ele é tipo... são pessoas que ficam em um banco, alguma coisa assim, e ficam de frente para a caverna e só vem a sombra. Ou seja, colocam bonequinhos ali. Quanto mais para trás, maior vai ser a sombra. Daí eles podem fazer o que eles quiserem. Eles... Não sei. Não, então, mas eles tomam a sombra como se fosse verdade das coisas, né? Mas na verdade era só uma ilusão da como vida. se, tipo... Eles achavam que tudo eles estavam vendo tudo que acontece na vida, assim, só que na realidade eles só estavam vendo sombras de bonequinhos. Muito bom, Nicolás, certíssimo você. Então, eles tomavam a realidade como verdade e não iam usar a razão, o conhecimento para buscar a verdade das coisas. É como se, por exemplo, se eu conhecesse o Murilo agora, e eu vou usar o Murilo a aula inteira como exemplo, tá, Murilinho? Então, eu conheço o Murilo agora e julgo o Murilo pela aparência. Eu estou julgando correto, Murilo?
Não. 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 Então eu preciso de usar a minha razão, sair da minha caverninha, que seria aquele mundo das sombras, que eu só tô vendo a aparência do Murilo, né? E buscar aquela essência que eu falei do Murilo, que aí sim seria o verdadeiro Murilo, tá? Então eu preciso conhecer o Murilo para poder julgar o Murilo. Julgar pela aparência, pela sombra que eu conheço, não é julgar o verdadeiro Murilo. Perceber? Professora, Oi. e também, tipo, se eu jogar a aparência do Murilo também, tipo, ele deve ser chato por causa da aparência, ele deve ser legal por causa da aparência. Tipo, você tem que tentar conhecer melhor ele para saber se ele é legal ou chato. Então, tipo, eu acho que isso que é o mito da Não caverna. julgue o livro pela capa. Exatamente, Vinícius, você está certíssimo também, tá? Só que Platão não aplica isso só para as pessoas, ele aplica isso para tudo que existe no mundo, né? Então, por exemplo, se eu olho um travesseiro e já julgo pela aparência, eu não vou buscar saber se aquele travesseiro foi feito cientificamente, com penas de ganso, tal, não sei o quê. Então, para tudo na nossa vida, o Platão fala que a gente tem que ir buscar conhecer para poder fazer o julgamento correto, né? E não... É aquele ditado lá, não é? Não joguei o livro pela capa. Exato, esse ditado tem bem... Professora, Mas é bem... o Arthur pediu para avisar que o computador dele acabou a bateria. Tá bom, ok, sem problemas, tá? Então a gente vai retomar agora o mito da caverna. Deu certo, gente. Eu tive que sair de todo o negócio, de todas as abas. Aí eu entrei de novo. Ok. Esse trechinho da aula que você perdeu, depois você assiste lá no vídeo, tá bom, Carol? Então vamos voltar lá para o texto. Vamos lá. Então a gente vai voltar para o mito da caverna. Então, nessa história, né, alguns homens estão presos desde o nascimento dentro de uma caverna, e por isso, para eles, aquele espaço para a única realidade, aquele espaço era a única realidade existente. Como nunca saíram de lá, não sabiam que o interior da caverna era apenas uma parte menor da verdadeira realidade, que tinha um mundão lá fora, né? Eles só conheciam por quem estava lá fora dessa realidade, do mundo da caverna, tá? Qualquer um que nascesse e crescesse em um lugar assim, pensaria da mesma forma, você não acha? Sim. Se eles tivessem nascido dentro da caverna, vocês iam achar que a realidade é aquela escuridão cheia de sombra. Mas pelo menos se fosse eu entendo, eu não nasci lá e, tipo, a pessoa vive a vida toda dela lá. Mas, tipo, eu olhando pra mim, eu iria olhar pra mim, pra minha mão, sei lá, eu ia ficar com uma dúvida, com uma certa dúvida disso. Que, tipo, a gente não poderia sair. Certo. Vamos aplicar isso, então, um pouquinho na realidade. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, no interior, né, numa fazenda, e desde novinha ela está acostumada ao quê? Acordar cedo com o barulho dos galos, tirar o leite da vaca, tomar aquele leite fresco. E aí, quando ela tem mais ou menos seus 15 anos, ela vem para a cidade, ela nunca veio para a cidade antes, nunca entrou no supermercado. Tudo que ela come vem ali da natureza, daquilo que eles plantam, que eles criam, né? Imagina o susto que ela levaria ao ver um leite na caixinha. Tá? Então, a gente está acostumado com a realidade que a gente tem, né? E vocês o contrário, eu imagino vocês, né? Meninos e meninas da cidade grande que sempre beberam leite da caixinha, né? Chegar numa fazenda e falaram, você quer leite? Vai ali e pega da vaca. O que vocês iam fazer? Não, meu pai tem um sítio. Mas tem vaca? Tem cavalo? Mas o cavalo não solta leite. Não, mas eu pego o cavalo e vou pro mercado. Então, Murilo, não tenta pegar o leite do cavalo, não, porque vai ser problema, tá? Prof. Deu para perceber que a gente está acostumado com a realidade que a gente vive, tá bom? Fala. Prof, eu me acostumo mais com um lugar de fazenda, porque quando eu era bem pequenininha, não tão pequenininha assim, o meu pai trabalhava num lugar que, tipo, tinha um sítio dessa empresa, que inclusive é a CUT, mas enfim, tinha um sítio, daí quem trabalhava na empresa podia ir pro sítio com a família. Então a gente sempre ia. Daí lá tinha vaca para tirar leite, tinha um lago para pescar, tinha uma caminhada imensa, não sei porquê, porque, enfim, tinha um monte de coisa. Bacana. Você chegou a tirar leite de vaca? Aham.
Nossa, A minha irmã, Eu só- eu ainda era pequena, então eu tinha medo de vaca. claro. Aí Eu a só minha irmã, conheço ela foi lá, leite de tirou o vaca. leite e bebeu na hora. Eu achava um É, absurdo isso. Eu só conheço- tirei leite de vaca uma vez e foi naquele sítio lá, sabe, Hotel Fazenda. Nossa, muito legal. Só que eu não Eu já bebi porque eu não tirei. gosto. Eu já tirei quando eu Não. fui numa. Qual o nome do Eu já tirei leite da vaca. Eu e a Regina tô É fazendo muito agora no engraçado. Foi num hotel chamado Mazarop. Claro. Eu já fui no Mazzaropi, é muito legal. Turminha, também. vamos lá? Ó, deu para perceber, então, que o mundo que a gente nasce, que a gente cresce, a realidade que a gente vive, é aquilo que a gente leva como uma verdade. Uma pessoa que sempre viveu, então, num sítio afastada da cidade, não vai entender quando vê o leite da caixinha, né? Fala, o que é isso? Né? Ou então, uma vez também que a minha sobrinha, ela resolveu virar vegetariana quando ela tinha 6 anos de idade. E aí ela resolveu só comer linguiça, porque a linguiça vinha da fábrica, ela não tinha a menor noção que a linguiça vinha do porco, né? Então, ela só comia linguiça porque a linguiça vinha da fábrica. E a gente não contou nada para ela naquela época, porque ela não estava comendo mais nenhuma carne, né? A linguiça era do porco, senão ela ia parar de comer também. Então, como ela é da cidade, ela está acostumada a ir no supermercado e comprar as coisas, aquilo que você comprava no supermercado não vinha dos animais, então ela continuava comendo. Posso falar também um outro exemplo disso? Claro. Quando a gente muda de um país para o outro, um país em que não falam a nossa língua, a gente se sente em outro mundo, a gente não fala nada. A não ser que seja ou na Espanha, que daí na nossa língua é mais parecido, na Espanha e Portugal. Professora, E Estados Unidos muito ruim. Peraí, Clarissa, deixa o Murilo terminar. Peraí só um minutinho. Isso mesmo. Porque, imagina, eu só saí do Brasil uma vez. E, eu fui muito legal, só que também foi muito chato, porque o único amigo que eu fazia, eu só respondia yes or no. Eu não sabia nada. Nossa, porque dá vergonha mesmo, tipo, é que você muda, assim, né? Tipo, sempre. Imagina você. Sei lá, se eu saio do país ou alguma coisa assim, tipo, eu vou falar com alguém assim, eu fico meio nervoso, assim, tipo, eu fico tímido. Exato. Quando a gente sai da nossa caverna, que é o mundo que cerca a gente, é outra realidade. Você falou exatamente, né, essa ideia do mito da caverna, tá? Clara, pode falar para finalizar a aula aí, que aí depois a gente volta toda essa história aí na próxima aula. Vamos lá. Falar o quê? Você vai falar a minha? Não? Não. Então tá, Gabi, você ia falar alguma coisa? Na verdade, eu Não, mas era a eu nem lembro mais Clarissa, o que não era? Era a Clarissa que falou. Clarissa, então vamos lá, Clarissa. É porque o Henrico pediu pra avisar que a internet do computador dele caiu. Tudo bem. Mas daí isso fala no chat. Então é o seguinte, deu para perceber que vocês entenderam bem a questão de realidade que nos cerca, a saída da caverna. Pessoal, a gente retoma isso, então, na próxima aula, para a gente fazer a reelaboração do segundo bimestre. Então, na próxima aula, não faltem, estejam aí. Se vocês estiverem em casa, pode pegar também uma folha de sulfite, lápis de cor, canetinha. A gente vai usar bastante material aí na nossa próxima aula, tudo bem? Então, uma ótima semana para vocês. É daqui uma semana, Pro? E até a nossa próxima aula aí, que é na próxima quarta-feira, tá bom? Prof, tem lição? Tchau, prof. Não. Tá. Tchau, Pro. Tchau, queridos. Tchau, prof. Não tem lição. Tchau, prof.